Os nossos frutos podem revelar o nosso caráter? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, meu nome é Juliana Nakazawa, eu sou casada e no vídeo de hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 43 até o 45. E diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Bom, vamos lá. Na meditação de hoje, na reflexão de hoje na palavra de Deus, nós vamos ver e entender, afinal, por que Jesus nos compara com uma árvore? Pois é, a árvore aqui, para nós entendermos primeiramente esse contexto, ela simboliza, ela representa juntamente com seus frutos o ser humano. Juntamente com isso vem as suas ações, as suas obras e também as suas palavras. Então, num contexto aqui muito simples, né, nós vemos que a árvore, ela representa o ser humano, né? E o que a árvore, ela representa para nós aqui, né? Nós, aqui a árvore como fruto, a árvore aqui no nosso planeta Terra. Ela representa pra gente fonte de vida, ela representa pra gente fonte de beleza, porque a árvore tem árvores que dão flores lindíssimas, ela representa fonte de nutrição, ela é alimentação, ela alimenta, ela dá sombra, ela fornece madeira para que se façam móveis, enfim, construções. Ela fornece o papel, a matéria-prima para que se seja feito o papel. Então a árvore, ela tem um papel fundamental, né? Ela exerce, né, um papel fundamental na vida do ser humano em si, tá? Então, provavelmente, tá, dentro desse contexto que Deus, ele compara o ser humano com a árvore. E a gente vê várias referências bíblicas, inclusive no Velho Testamento, falando sobre o ser humano, né, colocando o ser humano, né, com essa representação, que ele representa a árvore, ele simboliza a árvore, né? A árvore frutífera, no livro de Salmos a gente vê no livro de Jó, né, que a árvore cortada, ela voltará, né, ali a dar o seu fruto, né, mesmo cortada. Então nós vemos várias passagens que falam sobre árvore, que Deus compara o ser humano com a árvore, né? E fala aqui, nesse contexto, que ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Eu estava assim meditando na palavra de Deus e estava pensando justamente sobre isso. Que essa é uma palavra que hoje a gente não vê muito as pessoas comentando sobre isso. Eu percebo que o Novo Testamento, as palavras de Jesus, as parábolas também, né, os ensinamentos não é muito falado mais no nosso meio, nas igrejas em si. E aonde tem, para mim, na minha visão, um dos maiores ensinamentos são todos os momentos em que Jesus ensina os discípulos, são todas as parábolas, o evangelho em si que ele coloca ali, que ele expõe, são partes assim muito importantes, está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E essa passagem, ela está no livro de Lucas, também está no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 19. E é uma passagem muito especial, que ela fala justamente sobre a árvore e nos compara com a árvore. E ao mesmo tempo fala sobre uma árvore boa, ela não tem como dar um mau fruto, a árvore má não tem como dar um bom fruto, ou ela é uma coisa ou ela é outra. Ela não consegue ser duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes as pessoas, elas querem ser duas coisas ao mesmo tempo, mediante a sociedade, mediante as outras pessoas. As pessoas, elas querem ser, né, às vezes
Duas pessoas, elas querem ter o fruto bom e quer ter o fruto ruim ao mesmo tempo. Só que isso diante de Deus é feito uma separação, porque Deus, ele conhece os corações, ele sonda e conhece os corações. Então ele sabe quem é árvore boa e quem não é uma árvore boa. Trazendo para esse contexto nosso aqui, onde nós somos, o homem é representado pela árvore, né? E juntamente com seus frutos, a gente vê claramente, né, que no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 19, ele fala, né, que toda árvore que não dá bom fruto, ela corta-se e lança-se no fogo. Ela é cortada e ela vai ser lançada no fogo. Então, a pergunta que fica dentro desse contexto aqui é uma pergunta simples. Hoje eu não sei se você já parou para pensar, já parou para meditar nessa palavra alguma vez na sua vida, e se você já parou para se olhar para dentro de si, olhar para si mesmo e se perguntar: será que eu sou uma árvore boa? Será que os meus frutos são frutos bons, as minhas ações, as minhas atitudes? Às vezes a gente fala tanta coisa, né? Tem tanta gente, tantas pessoas, todos nós falamos tantas coisas, somos apaixonados por Jesus, mas nós não temos nenhuma obra, nós não fazemos nada para Ele. Nós somos apaixonados por Jesus, mas a gente não faz o básico, que é o ID, que é levar a palavra dele para toda a criatura. Nós somos apaixonados por Jesus, mas a gente não consegue amar o nosso próximo. Nós somos apaixonados por Jesus, mas nós não conseguimos, muitas das vezes, ser sombra para as pessoas que necessitam de sombra. Sombra aqui nesse contexto da árvore significa você ser apoio, refúgio, significa você dar uma palavra, significa você ser um porto seguro para quem está precisando de uma palavra. Seja essa pessoa quem for. Muitas das vezes nós não somos a árvore boa. Muitas das vezes nós estamos sendo a árvore má. Que tipo de árvore nós somos? Qual é o fruto que nós estamos dando? Essa é a pergunta que hoje Deus está fazendo para nós. Que fruto que nós estamos dando? O fruto aqui nós vemos claramente que ele procede do coração. O que o coração está cheio vai falar a boca. O que a nossa boca tem falado? A gente tem estamos bendizendo o nome do Senhor e amaldiçoando os homens? Ou nós estamos bendizendo o nome do Senhor e abençoando os homens? No livro de Tiago, a gente vê claramente, que eu vou até deixar aqui para a meditação de todos, né, de todos nós, no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 8, no versículo 9 em diante, está escrito assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce ou água amargosa? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. No mesmo livro de Tiago, no capítulo 1, nós vemos aqui também, no capítulo 1, versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, quais são as palavras que nós temos proferido? E através das palavras é que nós conseguimos discernir se a árvore ela é boa ou se ela é ruim. Não adianta nós termos também palavras que são palavras boas, mas não vivermos aquilo que nós pregamos. Não colocamos a vida, a palavra de Deus em prática. Então, que tipo de árvore nós somos? Por isso que no começo do vídeo eu falei como os nossos frutos podem revelar o nosso caráter. Os frutos são as ações, as obras, o que a gente faz, o que a gente produz, as nossas atitudes e também as nossas palavras. Revelam quem nós somos, revelam o nosso caráter. São os seus frutos, são as suas palavras, são as suas ações. É isso que vai mostrar, é o seu fruto, que pelo fruto vai se conhecer a árvore.
nesse mesmo capítulo, nós vemos também claramente que existe uma consequência para toda árvore que ela não é boa, que ela não produz bons frutos, ela é cortada e ela é lançada no fogo. Ela não tem utilidade nenhuma. Então, sim, existe aí uma consequência. Na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 36, no versículo 37, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Isso fica para nossa meditação, irmãos. O que nós temos produzido? Que fruto tem saído de nós, que somos árvore? O que a gente tem dado? O que as pessoas têm enxergado em nós? Nós somos realmente apaixonados por Jesus? Nós somos realmente cristãos? Cristão que profere coisas ruins, cristãos que desejam mal, será que é cristão de verdade? Será que ele é uma árvore boa de verdade? Será que ele é uma árvore ruim? A sua ação, a sua atitude, as suas palavras te condenam. A sua própria boca, ela determina quem você é, porque o que você fala é o que seu coração está cheio. E aqui a gente vê em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida ela está no poder da língua. Então, é realmente através das palavras que a gente consegue ter esse discernimento, se a árvore ela é boa ou ela é ruim. Vamos parar e vamos voltar à essência do Evangelho e ter uma vida mais dedicada a Deus, mais regrada a Deus. Então não adianta a gente ter aí uma postura com uma roupa bonita, com uma aparência muito linda, se as nossas atitudes e as nossas palavras não condizem com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos, né? Não adianta nada. Então essa é a palavra de hoje que eu deixo para reflexão de todos nós, algo que muitas pessoas não falam mais sobre isso, né? Hoje nós vemos muitas pregações na internet só sobre vitória, mas o que nós precisamos realmente não é mensagens que afagam o nosso ego, mas sim a verdade da palavra de Deus, a verdade que nos leva para o céu, que nos liberta, que nos cura, que nos santifica. E não se esqueça, né? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se você tem curiosidade de ver o primeiro vídeo do canal, sobre o propósito desse canal, está aqui no card. É só você clicar aqui em cima que vai aparecer para ti. E nós nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Até lá. Tchau, tchau.